pessoal! Estamos iniciando mais um vídeo aqui nesse canal. E o vídeo de hoje, gente, vamos falar aqui, trazer algumas coisas que você precisa saber antes de se casar. Mas antes... Curta o nosso canal, compartilhe, dê o like, que é muito importante. E se inscreva aqui nesse canal também e vem com a gente. O primeiro ponto que nós vamos abordar aqui é sobre a idealização que as pessoas que estão num relacionamento namoro trazem isso, carregam isso para o casamento. É que muitas das vezes o próprio relacionamento, né, eles vêm cheio de expectativas, cheio de emoções. A idealização, geralmente, as pessoas trazem isso como se fosse a novela, né? Um casamento de novela, um casamento de filme, né? Às vezes de uma série, como que idealiza demais esse casamento e acaba trazendo essa idealização de outros fatores para a vida pessoal. E acaba que ele pode trazer uma frustração, pode trazer para ele né, um fracasso no seu relacionamento. Idealiza você sendo você, casal, sendo casal, né? São dois sonhos, são duas realizações. E aí essas duas realizações não vão deixar de ser duas e vai ser apenas uma, porque ambos precisam pensar junto. Ambos precisam estar no mesmo sentido da vida, né? Porque a vida é uma outra família, é um outro costume. Também idealizam muito nas redes sociais, porque nas redes sociais é uma coisa e aqui na vida real já é outra coisa. E quando você traz isso para o seu casamento, quando chega na realidade, acaba se frustrando. Aí vai começando os problemas do início do casamento. A privacidade é um fator que não existe no casamento, né? Às vezes lá a gente olha e vê, ele tem privacidade. Não, é a vida dois e você precisa entender isso. O casal não existe privacidade. O que o outro faz, os dois precisam estar cientes, né? Precisa estar ambos lado a lado, um sabendo que o outro faz, o outro também, né? Um falando para o outro, que existe esse diálogo e não essa privacidade em dizer que preciso esconder dela ou ela esconder de mim para que não haja esse diálogo, essa conversa. Então essa idealização desse casamento, dessas questões, e principalmente, gente, quem está no início de um relacionamento, no início de um casamento, os primeiros meses, né? Existe a questão de você se adaptar um ao outro, saber o que um ao outro gosta. Então essa idealização que a gente acha que é assim, é tudo o primeiro mês, tudo os primeiros meses são tranquilos. E de fato não que conosco foi. Uma questão de adaptação, são costumes diferentes, são famílias diferentes, veio de padrão diferente, né? Então assim, a gente vai aprendendo. O homem, principalmente, ele precisa se adaptar porque sair de dentro de casa, deixar sua família, né, e assumir esse papel de como cabeça da casa, o chefe da casa, mas e trazer essa idealização de que não existe mais ninguém por nós, nós dois, né, e vice-versa. E também que você abordou sobre o conhecer no casamento. O namoro, sim, é pra você conhecer, mas você não vai conhecer o seu parceiro totalmente no namoro. E quando você tá no casamento, isso vai complementar o conhecer entre vocês dois. E o outro ponto que nós vamos abordar aqui é referente às crises que você vai enfrentar no seu casamento. E, gente, por melhor que seja a sua relação, por melhor que seja o seu casamento, vai ter crises, porque um casamento não é um conto de fadas, então vai ter crise sim, por melhor que seja o seu relacionamento, mas tem um segredo. O segredo é você saber contornar a situação e sair, né, fortalecidos os dois. O importante é até um ponto que a gente anotou como diálogo, né? A crise ela vai acontecer, mas aí, como a minha esposa já disse, é a questão de saber contornar isso. Como você vai contornar? É uma forma de aguçar mais essa crise ou melhorar, contornar isso e deixar a poeira baixar?
né? Nós estamos falando de várias crises, não temos uma, né? Mas temos uma específica, mas tem todo o início em si, às vezes é um choque de realidade, né? É um choque de costumes, é um choque, e aí vai vir as crises, porque eu tinha um costume e ela tinha outro, e aí a gente precisa se adaptar, porque a crise vai vir, né? Eu como algumas coisas, ela não come algumas coisas. Então a gente precisa ver que essas crises, eu estou dizendo até questão de financeiro, a questão financeira que pode acontecer também, né? Então assim, é importante saber contornar todos esses fatores, porque pode aguçar uma crise aí até para o seu relacionamento. E trazendo essa crise, você vai trazer N pontos, né? Um outro ponto que a gente queria falar também é a importância do falar eu te amo, né? Porque na crise vai trazer para vocês alguns constrangimentos, alguns confrontos, e aí você precisa trabalhar a questão do eu te amo, né? Eu te amo, de trazer isso de uma forma que não é só verbal, mas é uma forma de ação. Como que você pratica isso? Como que você fala isso? Como que você idealiza isso? Né? A importância não é somente a verbalização. O importante é a ação. Como que eu estou praticando a palavra eu te amo? Como que eu estou dizendo o eu te amo de uma outra forma sem ser verbalizar? A importância do eu te amo na vida diária. É no dia a dia, né? Na mensagem, nas ações, na forma carinhosa de como chegar em casa ou encontrar a casa, enfim, né? É uma forma de ter esse diálogo, essa quebrar esse clima de crise também, que às vezes a crise ela deixa a gente um pouquinho, né, vai deixar vocês um pouquinho chateados, vai trazer um confronto, e vai trazer um confronto para a sua mente, para o seu coração, para a sua vida, e aí daqui a pouquinho você vai pensar, caramba, eu casei para isso e não foi. Mas é os confrontos, e a vida vai nos confrontar, porque até então estamos criando uma vida a dois. Então é importante. Então falar eu te amo não é somente falar, é eu praticar a palavra eu te amo. Isso aí. Porque não é somente falar, é demonstrar isso nas ações do dia a dia. E a gente já falou aqui sobre as crises pequenas, que é sobre o gosto, é sobre a convivência, mas são essas crises pequenas que se você deixar, se você for empurrando com a barriga, isso vai ficar enorme. Quando você for ver, talvez já vai olhar, não tem mais jeito, não tem mais solução. Um outro ponto também que eu acho que é importante, a gente também notou, é a questão de, após essas crises, a questão de fazer as pazes, né? Eu preciso fazer as pazes e quebrar. Eu falo que eu sou um pouco orgulhoso, né? No nosso relacionamento eu sou um pouco orgulhoso, porque sempre vai ter um. Sempre vai ter um, né? Sempre vai ter um. Mas às vezes, assim, quebrar essa questão de fazer as pazes. Aqui em casa eu posso falar que quem faz as pazes é ela. Porque eu sou eu. Na maioria das vezes. Não que ele não faça, ele faz, mas quem faz mais sou eu. Quem pratica isso mais é ela. Porque é importante essa questão de praticar. Fazer as pazes, correr, porque se a gente já tem um costume de não dormir juntos, não dormir separados e nem bicudo um com o outro. Então, se acontecer isso, a gente não consegue dormir enquanto a gente não conversa. Verdade. Então, já é importante trazer essa questão de fazer as pazes um com o outro, né, no relacionamento. Isso é muito importante. Praticar isso também. E é uma questão, né, um ligando ao outro. Se existe crise, existe o eu te amo, para quebrar e fazer até as pazes um com os outros, né? Sim, e é uma junção. Se você perceber, é uma junção que um traz o outro. Porque se os dois brigam, os dois têm a obrigação de fazer as pazes. Não é só um. Porque se um briga, o outro também briga. Mas quando um não quer, o outro também não quer. Então, é junto. Um outro ponto é elogiar. Quando eu trago esse elogio, né, depois de
das brigas, eu sei das crises, daquilo que vai acontecer, que acontece, né? A gente não tá aqui idealizando aquele casamento que é 100%, que não existe nada, e não é isso a nossa ideia. A nossa ideia é trazer para vocês a questão a importância de elogiar. É sempre bom, né, trazer um elogio a ela, né, ou ela a mim, porque isso é importante para qualquer ser humano. Qualquer ser humano que ele é elogiado, ele se sente em paz, a sua alma se sente em paz, o seu psicológico vai sentir bem. Então, elogiar é uma coisa boa. Então, acho que essa coisa boa precisa fazer parte do nosso relacionamento, né? Ela precisa fazer parte do seu relacionamento, principalmente no namoro, principalmente no noivado. Se você pratica isso desde o noivado, desde o namoro, você vai ter isso no seu casamento. Caso não tenha isso, já fique um ponto de alerta. Comece a praticar ou já tem um problema aí que precisa ser resolvido. Sim, gente. E nós que somos mulheres, gente, amamos ser elogiadas, amamos o elogio. Se a gente faz o cabelo, a gente gosta de ouvir dos nossos maridos que nosso cabelo tá bonito. Quando a gente faz a sobrancelha, quando a gente faz a unha. Então a gente ama isso. Porque algumas pessoas fazem isso no namoro e quando vai pro casamento, porque eu casei, eu não preciso mais elogiar. Não é porque que você casou, você não precisa. Você tem que continuar praticando. E mulheres, homens, os homens também precisam ser elogiados. Eles também querem, do mesmo jeito que a gente, mulher, quer, eles também querem. Isso faz um bem. Ponto aqui muito importante são os afazeres de casa, que vocês precisam conversar antes de se casar. E é muito importante. No nosso namoro, nós conversamos sobre tudo, abordamos sobre tudo, gente. Literalmente sobre tudo. Para quando chegar no casamento não haver conflitos, né? A gente, no início dos primeiros meses, né? Ela trabalhava muito longe e eu trabalhava perto. E quem praticava o início, assim, né? A janta... Os mais afazeres de casa. Os afazeres de casa era ela. Era eu, desculpa. Ela chegava mais tarde, então eu fazia a janta, ela já chegava em casa, já estava pronto. E eu acho que isso é importante tanto para o homem quanto para a mulher. Principalmente para o homem, que às vezes o homem é tão machista em esperar a mulher chegar em casa para fazer a sua janta e a mulher colocar na mão dele e ele não retribuir ela de alguma forma. Então, assim, nossos primeiros meses, ela foi, por estar trabalhando mais longe, e eu estar trabalhando no município próximo de casa, e eu chegava mais cedo, então eu conseguia fazer, e ela chegava em casa já estava pronto, né? A única coisa que eu assim ainda tenho receio, não gosto de fazer, é lavar roupa. Eu não gosto de fazer. A única coisa que você ainda não fez aqui em casa não foi lavar ainda. Roupa, gente. Mas não é por causa disso, gente, que eu ficava, me acomodava no caso. Ele fazia porque eu chegava tarde em casa. E, gente, se os dois trabalham, os dois têm a obrigação de fazer as coisas dentro de casa. Não é porque que os dois trabalham que a mulher tem que fazer sozinha. E no nosso namoro, a gente sempre falava muito sobre essas coisas, né? Sobre os afazeres de casa, literalmente sobre tudo. Então, se ele chegava cedo em casa, o porquê que ele tinha que me esperar em casa, esperar eu chegar em casa para poder fazer as coisas, né? Então, ele adiantava muito isso. Já hoje, é ao contrário. Eu chego cedo em casa, ele chega em casa, já vai direto trabalhar, chega muito tarde. Então, quando ele chega, já tá tudo pronto. E assim vai, vice-versa. Os afazeres em casa, é importante que quando nós dois estamos em casa juntos aqui, nos finais de semana, geralmente a gente faz. Os dois, divide a tarefa e faz alguma coisa, né? É importante essa questão. Às vezes eu deixo, semana passada mesmo eu deixei ela dormindo um pouco e quando ela chegou, ela levantou, eu já tinha feito tudo. Então isso é importante. É importante que, tipo assim, entender também, porque precisa do descanso, eu preciso descansar, ela precisa descansar. A nossa vida na semana é corrida, né? Então é importante que os afazeres de casa não fiquem idealizados somente para a mulher, né? Então, ou para o homem, ou porque tem mulher que se acomoda com também, isso, né? Sim. Então, assim, é importante já no relacionamento conversar sobre esses fatores,
já dialogar sobre esses itens, né? São coisas mínimas, mas já faz, a tarefa de casa não é fácil. E se a gente jogar isso tudo na responsabilidade de um ou de outro, vai pesar. E uma hora a bomba pode estourar. E isso vai saturar, gente, porque também satura, né? Você já trabalha fora, trabalha dentro de casa, e aí satura, né? Eu acho que um outro ponto que a gente poderia tratar também é um pouquinho sair fora da rotina, né? Sim. Sair fora um pouquinho da rotina. A nossa rotina às vezes é muito corrida, é trabalho, 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 e aí às vezes a gente ainda, além de ter o trabalho, tem a igreja, né? Tem a nossa construção que está saindo. Então às vezes a gente ainda nós conseguimos, dentro do nosso orçamento, dentro do nosso limite, sair um pouquinho da rotina, né? É um passeio num final de semana, às vezes um lanche, você sair também do ambiente. Eu acho que isso é importante, porque às vezes o ambiente ali a gente já conviveu bastante, já passou, então acho que é importante também sair um pouquinho dessa rotina, tá? E sobre isso tudo que você citou, vem o estresse, gente. E o estresse sobrecarrega muito o convívio, o relacionamento. Então pesa. Assim, uma dica para vocês, né? Geralmente a gente já começou a praticar isso no nosso relacionamento. Sair dessa rotina, a gente já tem essa prática. Não é constante, mas dentro do nosso limite, dentro do nosso orçamento. E a programação dos aniversários de casamento. Eu acho que isso é muito importante. Sim. Geralmente a gente já se programa. Nós já tivemos nosso primeiro aniversário de casamento, mas já estamos alinhando para o próximo. Porque isso é importante. E você falando em orçamento, gente, vocês estão namorando, noivo, pelo amor de Deus, não vão com essa mentalidade pro casamento. O dinheiro é meu, eu tenho meu dinheiro e você tem o meu dinheiro. Não quebra isso, quebra. Não vai ser mais seu, será nosso. Isso é muito importante. Por quê? Não é questão de que geralmente a gente acha, ou as pessoas acham que você é a dominadora de todas as coisas, ou você é o dominador de todas as coisas. Não, a gente precisa jogar na mesma, porque o alimento é ambos, né? As contas são ambos que pagam, então a gente precisa trazer essa questão. Não que o homem também não pode ser frouxo também não, e cair em cima da mulher e dizer, não, você paga tudo, você que tem a responsabilidade maior sua, e não isso. Que nem a mulher ser assim também. E nem a mulher ser assim. Importante esse orçamento estar dentro do planejamento de cada um, né? Sim, e tudo isso que a gente abordou aqui, gente, foram coisas mínimas, mas tem inúmeras coisas que você precisa saber antes do casamento. Mas tudo isso que nós abordamos aqui, o ponto principal que isso vai se encaixar é o diálogo. Gente, conversem, porque o seu parceiro não é adivinha para saber quanto que você vai estar bem ou não. Ele não é adivinha para saber o que você está passando. Então isso é conversa, conversem. A base do casamento é a conversa. Então o diálogo, gente, é o ponto central, é muito importante. E acho que assim, conversar nunca é demais, né? Dialogar, eu acho que nunca é demais. É a base. É a base para tudo. Saber se ela tá bem, ou ela saber se eu estou bem, né? Ambos precisam saber como estão, né? Como que está, porque às vezes a gente guarda, ou às vezes a gente não quer compartilhar, e isso vai ser desgastante. Então, em algum momento, eu acho que é muito importante o diálogo, a conversa, para o relacionamento, para essa base do relacionamento, né? E eu acho assim, o adversário, ele tem investido tanto nessa questão, que as pessoas hoje estão tanto com o WhatsApp, né? O meio tecnológico tem consumido tanto, e às vezes o diálogo tem sumido, né? Tem saído dos nossos lares, saído do meio do convívio familiar, e isso é preocupante,
E a gente precisa trazer essa base que é o diálogo, a conversa, né? O diário, saber como que foi o dia, como que foi como que tá passando, você tá bem, você não tá bem, você tá estressado, você não tá estressado, como que você tá? É importante. Então, dialogar, conversar é um fator, né, que até desestressa, joga fora. Uma hora, às vezes você vai falar as coisas que ela não queria ouvir, ou ela vai falar as coisas que eu não queria ouvir. Você vai criando outro problema também. E nisso a gente já podemos incluir, gente, aquilo que você não tá gostando do seu relacionamento, aquilo que você não tá gostando que o seu parceiro está fazendo, você tem que falar, porque o seu parceiro não é adivinho pra adivinhar o que você não tá gostando. Então, se você não gosta de algo, fala: amor, eu não gostei que você fez isso, amor, eu não tô gostando da maneira que você tá me tratando, não gosto da forma que você tá fazendo. Conversem, gente, conversem sobre tudo. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que de alguma forma venham ajudar no relacionamento de vocês. Vocês que estão casados, que estão vendo esse vídeo, também podem ajudar se vocês, no caso, não praticam, né, algumas coisas que a gente citou aqui. Também a gente espera que de alguma forma venha ajudar a vocês. Deixe o seu like e até o próximo vídeo. Nos segue para mais encontros de casais virtuais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.